Fala galera do Papo no Ar, sou o Bigode trazendo mais um vídeo para vocês e hoje vamos falar sobre história e cultura pop. Então pessoal, antes de começar o vídeo eu só quero deixar uma coisa clara para vocês. Com certeza esse assunto não é novidade para ninguém, então esse vídeo é só mais um ponto de vista aqui no YouTube, então aproveitem o vídeo. Para aqueles que não sabem, eu sou formado em História e durante a faculdade eu pensava como deixar as aulas de História mais agradáveis para os alunos. Afinal de contas, História não é decoreba, não é o quiz show do milhão, onde vem uma pessoa, pergunta para você quando o Brasil foi descoberto, você responde Pedro Álvares Cabral e acabou por aí, todo mundo bate palma achando que você sabe História. História vai muito além disso, de saber o nome dos personagens e das datas. Você tem que entender a situação, tem que entender o fato histórico para saber por que desencadeou naquilo. Infelizmente a história está estigmatizada como decoreba e trazer esse material é importante para mostrar que para você entender a cultura pop você precisa de um conhecimento prévio de história. Como eu disse, esse assunto não é novidade, trazer cultura pop para dentro da sala de aula, porque quantos de vocês já não assistiram Tempos Modernos, Em Nome da Rosa, Guerra do Fogo, até o filme Cruzadas em sala de aula? Mas eu queria expandir isso, trazer outras coisas da cultura pop. Geralmente são sempre os mesmos filmes, falando sempre dentro daqueles temas certinhos. Então eu pensei, por que não trazer novas coisas? Então eu pensei em trazer HQs. Eu fiz uma pesquisa rápida na internet, vi um documentário sobre a origem das HQs e tudo mais. Eu pensei, pô, é legal trazer isso para a sala de aula. Eu conversei com um professor de estágio, ele gostou da ideia e pediu para eu apresentar uma palestra na semana de história da faculdade. E assim nasceu esse projeto que há muito tempo era para nascer também o canal do YouTube do Papo no Ar, mas aí só está vindo agora em 2019 e eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo que eu estou trazendo. Então o que eu fiz? Eu peguei 3 temas: Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e atualidades. Na Segunda Guerra Mundial eu peguei várias capas da época das HQs, o famoso soco do Capitão América no Hitler, uma que tem o Batman, o Robin e o Super-Homem tacando bolas de beisebol nos líderes do eixo, né? O Hirohito, o Mussolini e o Hitler. Eu peguei uma HQ da Mulher Maravilha amarrada em um foguete nazista, né? Indo em direção dela e tem um robô ali. E aproveitando que eu tô falando dessa HQ, aí é o que eu digo, é uma visão minha. O que a gente pode falar para os alunos em sala de aula? Olha, aqui o robô que está com o símbolo nazista no braço, é meio que a gente pode pensar que o nazismo não é uma coisa humana, ele é tão frio, ele é tão mal, que não seria uma coisa capaz de um ser humano fazer. Então é um robô que está por trás disso. Então, e deixar uma coisa aqui explicada. Todas as análises que eu fiz dessas HQs são ideias minhas. Então, não é que eu queira uma exclusividade, eu sair como melhor, mas é porque cada um pode ter uma ideia acerca dos símbolos que estão vendo. Eu tive essa, no caso dessa HQ da Mulher Maravilha, outras pessoas podem interpretar de formas totalmente diferentes, e o próprio autor do desenho, né, pode ter pensado outra coisa totalmente diferente do que eu estou pensando. Mas é um exercício de reflexão e eu acho que isso vale quando é bem feito. Então, na Guerra Fria, eu peguei a HQ do Homem de Ferro. Para quem não sabe, o Homem de Ferro vai ter sua origem lá no Vietnã, diferente do filme de 2008 com Robert Downey Jr., que ele está lá preso com os terroristas daquele lado do Oriente Médio. Na HQ, ele vai estar na Guerra do Vietnã, obviamente a Guerra Fria, vai ficar ferido e vai fazer a armadura dele. A gente pode falar também do Quarteto Fantástico e da Corrida Espacial, entre outras coisas aí. Em atualidades, eu usei a HQ do Homem-Aranha no atentado de 11 de setembro, uma do Super-Homem com um problema quando ele falou que ia ser cidadão do mundo, que ele não era um cidadão norte-americano e teve um problema danado, e uma do Batman que é bem legal, que foi quando o Batman estava escolhendo vários Batmans pelo mundo e na França todo mundo achou que ele fosse escolher um mosqueteiro. E não, ele escolheu um rapaz de origem argelina e deu um bafafá danado na época. Fizeram até uma charge em que o Alfred está falando com o Batman e esse Batman esse Batman que ele escolheu para a França fez um atentado terrorista na Torre Eiffel. E, pô, foi muita confusão. E
Como é que eu posso fazer isso? Pegando esse exemplo do Batman, você traz isso para a sala de aula e mostra para os seus alunos os problemas que estão acontecendo na atualidade, como que eles surgiram no passado e se transformaram no que acontece hoje em dia. Então, estudar história, como eu disse lá no início, não é só o quiz show, é você pegar e amarrar todos os assuntos. E isso é muito importante, você aproxima os alunos melhor do conteúdo. Quando você traz livros, filmes, HQs, fica muito mais visível a matéria. E eu defendo muito essa ideia de dar aula. É óbvio, não é fazer aquela aula com violão, trocar a letra da música e tudo mais. Não, é tacar a aula e usar esses materiais como uma ferramenta para te auxiliar. E por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Pelo simples motivo que hoje eu quero falar sobre um filme que eu gosto muito e tem um fato histórico muito forte nele, que é o Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, do diretor Christopher Nolan. Mas antes de falar tudo isso, eu tenho que explicar uma coisa. O Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, ele não vai ser só baseado na HQ do Frank Miller, Batman Cavaleiro das Trevas, né? Porque nessa HQ que eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, aqui ó, o Patocão, do Frank Miller, uma edição aí das milhares que saíram, né? Tem aí vendendo nas lojas. Ela trabalha ali com o Batman voltando da aposentadoria dele e o filme bebe um pouco nisso. Só que antes de usar o Frank Miller como exemplo, vou pegar uma outra coisa aqui para vocês darem uma olhada, eu tenho que falar sobre Charles Dickens e Um Conto de Duas Cidades. Esse livro dele que é muito legal mesmo, recomendo muito a leitura. Eu tenho duas versões aqui, essa foi a que eu adquiri primeiro. Aí depois, esse ano mesmo, eu peguei essa aqui, que eu queria dar uma atualizada no livro que eu tenho. Esse livro ele vai se passar antes e durante a Revolução Francesa. E o Jonathan Nolan, que é o roteirista do filme, ele convence o irmão dele de usarem Um Conto de Duas Cidades como referência para contar a história do Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge. E durante o filme a gente vai ter várias referências à Revolução Francesa. Então eu quero te convidar a escutar isso aí. Se você já viu o filme Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge e não percebeu, espero que você goste dessa análise que eu vou mostrar aqui para vocês. Obviamente, lembrando que esse vídeo vai ter spoilers, porque o pessoal fica reclamando quando tem spoiler na internet. Então, fica aí o aviso, vai ter spoiler daqui por diante. Logo no início do filme do Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, a gente vai ser apresentado ao vilão Bane. E lá no início ele vai falar o quê? The fire rises. O que é legal desse Fire Rises, eu vou separar aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Na segunda parte do livro, que ele é dividido em 3 partes, a gente vai ter no capítulo 23, nós vamos ter o título do capítulo O Fogo Sobe. Isso na versão mais nova. Na minha versão antiga, ele chama, deixa eu mostrar aqui para vocês, Ergue-se o Fogo. E o Bane falava isso no início, como se fosse um lembra da Liga das Sombras quando ele assume, The Fire Rises. Era até uma das coisas que chamava muita atenção nas propagandas do filme, mostrando um pouco da referência que tem dentro do livro. Com o andar da carruagem, a gente vai ver que o Batman está recluso e tudo mais, e a gente tem o Ato Dent. E o Ato Dent, ele serve para quê? Para prender os criminosos sem condicional, sem progressão da pena, cheio de subterfúgios que deixam o prisioneiro ali preso, sem nenhum direito. Com a chegada do Bane na cidade, eu quero pontuar uma coisa. Se vocês repararem durante o filme, pelo menos em 3 momentos, o Bane sempre que vai atacar as pessoas, ele dá golpes na cabeça. A primeira vez que, se eu não estiver enganado, que acontece isso é quando ele está na Bolsa de Valores e ele dá uma porrada na cabeça de um dos funcionários lá. A segunda vez é quando ele quebra o pescoço do John Daggett. Ele põe a mão no ombro dele e quebra o pescoço dele, a gente só escutou o estalar do pescoço. E a terceira vez é quando ele mata o Dr. Powell, o cara que é o físico que transforma o reator nuclear lá das indústrias Wayne em uma bomba. Eu gosto de analisar essas cenas como se o Bane fosse uma espécie também da guilhotina da Revolução Francesa. Ele está guilhotinando as pessoas que ele não concorda. Além disso, eu gostaria de falar também sobre uma coisa que passa um pouco batido no filme,
Mas, como eu disse, é uma interpretação minha, é a questão do ficha limpa. A Selina Kyle, a mulher gato, que é interpretada pela Anne Hathaway, ela tá atrás desse ficha limpa, que é só você botar sua data de aniversário, o seu nome completo, e você apaga todos os seus antecedentes criminais. Eu vejo muito isso como o pós-Revolução Francesa. Por quê? Porque depois da Revolução você meio que começa uma nova vida. As pessoas têm uma nova vida, é um novo regime que está imperando, novas leis. Então tudo que estava no passado morre e a pessoa recomeça a vida dela. Por isso que durante o filme ela só vai conseguir pegar o ficha limpa no final, quando o Bruce Wayne volta da prisão que ele tá, que o Bane prendeu ele, que seria uma analogia ao Poço de Lázaro, né? Ele ressurge daquela prisão ali como um bandido também, um criminoso que é preso, ele ressurge, ele tem uma vida nova quando ele sai do presídio. E ele vai e entrega para ela quando a revolução está começando ali. Então é a chance dela mudar a vida dela pós a revolução que vai acontecer em Gotham. O momento mais importante do filme para mim e que é crucial tanto para o filme como para a própria Revolução Francesa é quando tem a queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão onde deixavam lá os presos políticos e, além disso, ela tinha ali pólvora que ia ajudar os revolucionários durante a Revolução. É importante lembrar que a Bastilha tem um símbolo, tem todo um símbolo do antigo regime. E quando eles colocam a Bastilha para cair, é meio que um rompimento com um símbolo de autoritarismo do rei da França. E no filme, o que acontece? É no momento que o Bane revela toda a farsa que tem em cima do Harvey Dent. Afinal de contas, no filme passado, ele que tinha matado as pessoas e o Batman assume essa culpa. E então ele pega o discurso do comissário Gordon e começa a falar todas aquelas palavras, que a polícia tem que servir a verdadeira justiça, que espólios vão ser distribuídos, que o povo de Gotham tem que tomar conta da sua cidade. Então ele faz o quê? Ele pega aquele símbolo de opressão que está preso na prisão lá, que é todo o ato Dent legitima aquilo e destrói aquilo para acabar tanto com a imagem do Harvey Dent como do comissário de polícia da cidade, que é o bigode do começo, né não? E é muito legal essa cena, porque ele vem falando uma porção de coisas que vão acontecendo durante o filme que, se você parar para pensar, dá para encaixar também na Revolução Francesa. Então, enquanto a gente tem no filme a queda daquela prisão ali, como eu disse, que é o simbolismo de toda a mentira que forjaram em cima do Harvey Dent, do herói da cidade, a Bastilha também é um símbolo que representa um pouco o rei ali, como eu disse, por ela ser uma prisão de presos políticos, e você rompe com esses dois símbolos. Viu como é que é interessante você saber a história? Por mais que você não soubesse que é baseado num livro também do Charles Dickens, quando você está assistindo o filme e tem esse conhecimento sobre a Revolução Francesa, você vai juntando as peças e vendo, porra, que legal, ó, tem isso, tem aquilo. Lembrando que tem outras coisas que você pode imaginar nesse filme também. O próprio Nolan fala que ele usa a ideia lá da ocupação da Bolsa de Valores, né? Que teve aquelas manifestações na época, e por isso que ele quis gravar ali em Wall Street, que ele fala que é o símbolo do capitalismo. Lembrando também que a gente tem uma luta de classes na Revolução Francesa, né? Adiantando um pouco mais o assunto, uma coisa que eu queria falar é sobre até a questão da própria Revolução no filme. Se a gente pegar ali para analisar, a Revolução Francesa, e antes eu tenho que falar isso, a gente quando pensa em Revolução Francesa, a gente pensa o povo todo fazendo a revolução, pegando em armas, indo contra a opressão do rei, mas não é bem assim. Só deixar uma coisa clara aqui também. Eu não vou me aprofundar na Revolução Francesa, até porque, se vocês perceberem, eu estou fazendo esse vídeo direto, eu estou falando tudo da minha cabeça, tentando pontuar as coisas mais importantes. Eu não vou, como eu disse, me aprofundar. Eu só estou dando alguns pontos. Obviamente, se eu falar alguma coisa errada, eu peço que vocês deixem nos comentários aí, pontuando o que eu falei de errado, mas é só para deixar bem claro. A Revolução Francesa, ela não é feita pelo povo todo em si, revoltado e tudo mais. Ela tem na sua parte ali da sua engrenagem principal a burguesia planejando o que viria a ser conhecido como Revolução Francesa. Então, a gente tem que deixar bem claro, não é o povo que faz a revolução.
É a burguesia que está por trás de toda aquela ideia e que vai usar o resto do povo como, vou chamar de massa de manobra, para fazer as outras coisas, como atos de violência, a era do terror, como é conhecido uma parte da Revolução Francesa. Então, você tem, como eu disse, a burguesia ali no centro de tudo e o resto do povo ajudando na revolução, mas não sendo os cabeças da revolução. E a gente tem a mesma coisa no filme. Se a gente pegar, por mais que a gente tenha ali o personagem do Comissário Gordon, o Comissário Gordon, o Gary Oldman, e o Gordon Levitt, o Blake, fazendo ali todo aquele plano, arquitetando tudo para ajudar a cidade de Gotham, quem é que está por trás é o principal personagem daquela revolução que vai ajudar tudo dar certo. É o Batman. E quem é o Batman? O Bruce Wayne, o cara mais rico de Gotham. Ele é a burguesia simbolicamente dentro do filme. Uma coisa que eu penso até hoje, que me deixa com muita dúvida, é como eu classifico o Bruce Wayne / Batman e o Bane. Porque eu sempre fico pensando que um pode ser o Robespierre, o outro o Marat, o Danton, que são geralmente os personagens que a gente lembra sempre da Revolução Francesa. Então eu sempre fico nessa dúvida, porque por mais que o Bane seja um vilão, e agora eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar, ele é uma parte da Revolução. Ele ajuda Gotham, não estou falando se é pro bem ou pro mal, mas ele dá uma ajuda para essas coisas irem caminhando. Durante a Revolução Francesa, é uma coisa que a gente tem que pensar, o mundo não é preto e branco, né? Tem uns tons de cinza. A gente não pode pensar sempre no bem versus o mal, ninguém é perfeito e tudo mais. Então eu fico pensando, quem é o Bane representativamente na Revolução Francesa? Eu consigo mais enxergar no Batman uma visão de burguesia por trás da Revolução Francesa. Mas o Bane, eu fico naquela coisa meia turva ali. Quem eu poderia falar que é o Bane nesse filme? Se você tiver alguma ideia, deixa nos comentários aí. Então, voltando ao que eu tô falando, a burguesia nesse filme vai ser representada pelo próprio Bruce Wayne, que é o homem mais rico de Gotham. E ele que ajuda a resolver a revolução em si, né? Ele é o símbolo da revolução. Eles começam a fazer aqueles símbolos do morcego e tudo mais, na esperança que ele volte para ajudar. No final do filme a gente vai ter todo aquele embate ali, e o que é interessante também notar, quando eu falo que é uma classe que vai fazer a revolução, eles usam os policiais também. Eu gosto de pensar também nos policiais como uma representação da burguesia, mas eu também gosto junto com o Batman, mas não tão forte quanto a figura do Bruce Wayne como burguesia. Mas é interessante como ele coloca só uma classe para lutar contra o Bane. Aí vai nessa coisa que eu falei do bem versus o mal. A polícia é o bom e o Bane é o super vilão. Lembrando que a polícia de Gotham, ela era corrupta pra caramba. Uma coisa que é também importante a gente pensar é que uma parte do discurso do Bane, quando ele tá lá falando do comissário Gordon, de como o dente é uma farsa, ele fala que a polícia tem que aprender a servir a verdadeira justiça. Talvez a polícia tenha aprendido ali com uma lição e por isso que ele usa a ideia da polícia, ele não usa o povo em si. Então, é basicamente são esses símbolos que a gente tem em Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge, sobre a Revolução Francesa. Então você que é professor e quer falar sobre a Revolução Francesa, eu indico muito que você fale com seus alunos sobre Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge. Eu não posso esquecer de uma coisa também, uma parte que é muito importante no filme e é bem interessante, são os tribunais que ocorrem pela liderança do Espantalho. Como eu disse para vocês, né, no momento da Revolução tudo muda, você esquece de tudo, o Espantalho, que era um vilão, vira o juiz de uma corte. Vale lembrar que isso pode ser, pelas leituras que eu fiz na internet na época, uma referência ao filme O Vampiro de Düsseldorf, que é um filme do expressionismo alemão, obviamente um filme alemão, que uma determinada parte do filme, bandidos julgam um outro bandido, né? Eu não posso esquecer de falar isso. Quem sabe um dia a gente tem um vídeo aí sobre o Vampiro de Düsseldorf e o Direito, que também foi uma palestra que eu organizei na faculdade de Direito.
né, pessoal? Então, voltando, se você é professor de história e quer falar sobre a Revolução Francesa, eu acho que Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, é um prato cheio de você usar com os seus alunos em sala de aula. Se você também não é professor, mas gostou desse vídeo e não percebeu essas mensagens durante o filme, eu espero que você tenha gostado desse vídeo também, né? Eu vou parar por aqui, pessoal. É basicamente isso que eu queria falar sobre história e cultura pop e o Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa se ele está um pouco longo e complicado na minha fala. Como eu disse para vocês, eu não gosto de usar roteiro. Eu já estou gravando esse vídeo pela, sei lá, 20ª vez. Eu tento falar tudo de cabeça para sair uma coisa mais natural e menos falsa para vocês. Então é isso. Se você está gostando do canal, siga a gente aqui, dê o seu joinha no vídeo, compartilhe com seus amigos que são professores de história. E se você é professor de história, compartilhe com os seus alunos. Esse vai ser um vídeo que eu quero... Perdão, esse vai ser um quadro que eu quero seguir aqui no Wikicast. Eu vou falar sobre outros filmes, sobre HQs e livros com história ou com reflexões. Vai ter de tudo aqui que eu quero trazer para vocês. Então, de novo, se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, compartilhe com os amigos, siga a gente aqui, siga a gente no Instagram e no Twitter. Eu sou o Bigode do Comissa, foi mais um Papo no Ar. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.